Temos as configurações de iluminação, pelo menos a iluminação artificial aqui do nosso projeto. E para fazer essas configurações, você pode entrar aqui na biblioteca. Deixa eu voltar aqui em iluminação, aqui em luzes. Você vai perceber que o Twinmotion já traz de uma forma nativa aproximadamente 30 tipos de ESLight já configurado. Ou seja, tudo que você precisa fazer vai ser clicar e arrastar em cena. Então, por exemplo, se eu for pegar essa iluminação 2 aqui, clicar e arrastar, essa iluminação ela já vai ser aplicada aqui no Twinmotion e ela já vai dar outra aparência aqui para nossa cena. Porém, eu posso fazer essa aplicação de iluminação de duas formas. A primeira vai ser clicar e arrastar, então clique e arraste e essa iluminação vai ser aplicada. Só que eu não gosto de fazer assim, então vou fazer o seguinte, eu vou teclar no G, que é o meu atalho para o assistente visual, seleciono aquela iluminação e dou um delete. Essa aqui é uma forma. A outra forma vai ser você sincronizar o teu projeto utilizando o DataSmith, e quando você sincroniza o teu projeto, onde ele foi criado, por exemplo, no Revit ou no ArchiCAD, ou até mesmo se for estar utilizando algum outro software, BIM, digamos assim, ele vai entender que aqueles pontos de luz que foram criados com a ferramenta de iluminação, deixa eu selecionar aqui, dar um H, vou teclar no F, esse objeto aqui, como ele foi criado no ArchiCAD e ele entende o I do BIM, a informação que vem com ele entende, deixa eu clicar aqui em propriedades, você pode perceber que em categorias, ele já vai estar falando que esse objeto é um objeto de luz, além da geometria, ele também pode vir importando o feixe de iluminação. Nesse caso aqui ele não está importando, porque no momento que eu fui fazer a importação aqui na aba de importar, aqui no DataSmith, eu falei que eu não queria iluminação, mas ele pode sim vir junto com essa importação aquele feixe de luz. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, é habilitar a importação para que ele não venha feixe de luz, mas lá na minha modelagem do projeto, nesse caso aqui, deixa eu selecionar teclando F, sair do meu modo de multimídia, eu fiz a modelagem desses objetos aqui, ó. Então, esse objeto aqui, ele é um objeto que está escrito luz cozinha. Esse objeto aqui, ele é outro objeto de luz cozinha. Por que eu fiz isso? Porque eu gosto de estar fazendo essa substituição. Então, eu modelo algum objeto mais genérico, eu renomei aquele objeto para que quando for fazer a substituição, ele fique essa substituição de uma forma muito mais rápida. E eu vou mostrar para você como trabalhar com isso. É bem simples. Você vai entrar aqui na aba de cenas, você pode perceber que esses objetos que eu estou selecionando aqui, ó, ele já está dizendo como luz cozinha, luz circulação. Então, ele já criou aqui dentro uma camada chamando elétrica e iluminação pontos. Então, se eu for desabilitar, ele vai desabilitar todos aqueles itens que fazem parte da elétrica e iluminação ponto. Lucas, como que você criou isso e para que você criou isso? Então, nesse momento, eu não vou mostrar como que eu criei e o porquê que estou fazendo. Eu apenas vou fazer para você perceber como é muito mais simples. Mais à frente, nós teremos uma aula específica, onde eu vou mostrar como que eu crio isso lá no ArchiCAD, mas você pode estar utilizando o conceito dele para estar fazendo essa criação, seja em qualquer outro software que você use, Revit, Blender, 3ds Max, SketchUp. Então, o conceito vai ser o mesmo. Mas eu vou estar mostrando para você no ArchiCAD porque ele faz parte do meu fluxo de trabalho. Então, nesse arquivo que você recebeu, você vai ter lá iluminação, pontos, e é exatamente isso aqui que nós vamos fazer. Nós vamos substituir. Ao invés de pegar esse objeto, clicar e arrastar um a um, dessa forma que eu estou fazendo, nós faremos a substituição que vai ser muito mais rápido. Então, vou fazer o seguinte, aqui em pesquisar, você vai lá e pesquisa por luz. E aqui luz, ela vai estar dizendo luz cozinha, luz sala e luz circulação. Então, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa primeira luz cozinha, Ctrl Shift e seleciono essa última. Eu tenho que estar com a aba de propriedades habilitada, porque eu venho aqui, botão direito, e vou nessa opção aqui, ó, de substituir objeto. E ele vai habilitar essa janelinha. Agora, eu pego algum ponto de luz, que por exemplo, pode ser esse Yes1, então clico e arrasto aqui, e clico em iniciar substituição. Então, com clique, o que aconteceu? Eu substituí toda a geometria. Deixa eu clicar no G e aproximar aqui para você perceber o seguinte. Eu substituí toda a geometria que eu havia acabado de modelar antes, que estava lá no meu arquivo, por um ponto de iluminação. Então, eu substituí essa geometria aqui por um ponto de iluminação. Então, deixa eu voltar aqui nessa camada e vou fazer o seguinte. Agora, aqui em luz de circulação, seleciona a primeira, Ctrl Shift, seleciona a última, botão direito, substituir objeto. Vou substituir também por esse objeto de Yes aqui, ó. Então, clico e arrasto aqui. Clicar para iniciar essa substituição. Na sala a mesma coisa, Ctrl Shift, seleciono o último, botão direito, substituir objeto, pegar esse mesmo aqui, clica, arrasto, iniciar substituição. Agora substituir todos aqueles pontos que eu havia criado por esses objetos de ESLight aqui propriamente no Twinmotion. Eu vou fazer o seguinte, você do meu modo de multimídia, você aqui também na minha biblioteca, vou limpar o meu filtro. E aqui na parte da iluminação vou ter o seguinte, vou desabilitar as propriedades apenas para que as camadas fiquem invisíveis. Vou fazer o seguinte, botão direito aqui no meu projeto, vem aqui para que eu possa esconder todas essas hierarquias de iluminação. E agora eu vou ter aqui, ó, em projeto, pontos de iluminação, aqui ó, todas essas ESLight. Eu vou fazer o seguinte, botão direito, nela aqui na pasta, vou cortar, lá na minha pasta de iluminação, botão direito, colar aqui, porque agora eu fiz o seguinte,
Para ficar tudo muito mais fácil, eu estou ajustando esse projeto, toda a parte de iluminação. Então aqui na camada 1, que é a minha camada de projeto, vai ter todo o meu projeto. Camada 2, que é da ambientação. E a camada 3 é a minha iluminação. Eu vou habilitar aqui o projeto. E agora eu vou fazer o seguinte. Percebe que cada cor dessas aqui, ó, que cada objeto de iluminação, ele tem uma cor aqui do lado. Então significa que essas cores amarelas aqui são esses objetos que eu havia substituído por último, que vai ser o meu objeto, então, de iluminação aqui da sala. Vou fazer o seguinte, o botão direito em cima deles, vou criar uma nova pasta e vou chamar de sala, para que eu saiba que esses objetos fazem parte da sala. Então vou fazer o seguinte, vou pegar esses aqui, clica arrasta e jogo para sala, essa pasta da sala vou jogar aqui para minha iluminação e essa luz que ficou para fora eu jogo aqui em sala também. Então tem minha iluminação da sala. Eu posso fazer também de outra forma, botão direito iluminação, nova pasta, vai ser minha pasta da cozinha. Então vou pegar todas essas aqui que tá com esse tom de azul aqui do lado, clica arrasta, jogo lá para pasta cozinha e desabilito, porque agora só vou ficar então com a iluminação aqui no meu corredor, na minha circulação. O botão direito iluminação, nova pasta, circulação. Pego esses 3 IEs aqui, clico e arrasto e jogo lá para circulação. E essa pasta de elétrica, iluminação pontos que eu não vou estar usando, eu seleciono ela e dou um delete. Agora sim eu vou ter minha iluminação da sala, cozinha e circulação. E eu vou fazer o seguinte, vou selecionar apenas uma tipo de iluminação, nesse caso aqui iluminação da sala, esse aqui que está em amarelo, entra aqui em propriedades, vou fazer o seguinte, com ela selecionada, eu venho aqui em sombras e habilito. A mesma coisa eu vou fazer para cozinha, sombras, eu habilito. E a mesma coisa para circulação, sombras, eu habilito. O que está acontecendo? Significa que quando você vai habilitar esse parâmetro aqui, ele vai respeitar a física do material e os objetos eles vão passar então a emitir sombra. Então a luz não vai passar sobre esses objetos, agora a luz vai respeitar essa iluminação. Eu vou desabilitar aqui cozinha, vou desabilitar aqui sala e vou desabilitar a circulação para você perceber o seguinte, como eu estou olhando aqui para essa parte da cozinha, eu apenas venho e deixo a iluminação da cozinha habilitada. Então com ela habilitada, seleciono uma dessas IEs e vou fazer o seguinte, eu vou ajustar a intensidade. Aqui a intensidade ele está 300 lumen, eu vou deixar apenas 10 e eu quero aumentar a atenuação, ela está 350, eu vou jogar 500 para que ela vá até o chão. Olha lá, com a intensidade eu vou aumentar um pouco aqui, com o parâmetro de sombra habilitado e desabilitado, essa iluminação, ela passa a respeitar a geometria dos objetos. Então, por isso é importante que você deixe ele habilitado. Então, vou deixar habilitado aqui. A atenuação vou deixar 500 e a intensidade, a princípio, eu vou deixar 10. A mesma coisa eu vou fazer com as intensidades da sala. Habilita a sala, seleciono uma delas. Vou deixar aqui, então, a intensidade em 10 e uma atenuação de 500. Ou seja, a distância do meu ponto principal de luz até onde que ele está pegando a 500 centímetros, ou seja, 5 metros. E a mesma coisa eu vou estar deixando aqui também para circulação. Então, entra aqui em circulação, habilita a iluminação. Seleciono uma delas, uma intensidade de 10, uma atenuação de 500. E se eu for entrar aqui na minha cozinha, olha lá, você percebe que somente tendo aqui essa parte da iluminação meio que configurada de uma forma mais genérica, já consigo perceber a ação dos meus materiais. Então eu consigo perceber o reflexo aqui nesse material. Então eu vou selecionar teclado no T, chamando esse meu material, olha lá, esse parâmetro de reflexo aqui, ó. A cor vou desabilitar. Aqui o parâmetro de reflexo, material bem mais reflexivo. O material nem tão reflexivo assim. Então você já consegue perceber, com a iluminação na cena fica muito mais fácil de perceber o material. Deixa eu voltar aqui agora para 35%. Vou ajustar minhas camadas aqui. Não é a minha camada de projeto, mas sim a minha iluminação. Então olha a diferença que a iluminação vai dar na cena. Sem o render estar configurado com a luz e com a iluminação. Então a luz na cena, ela vai trazer essa sensação de profundidade no nosso projeto. Então sem iluminação e com iluminação. Só que eu posso clicar aqui na iluminação e fazer o seguinte, aqui em cozinha, seleciono uma dessas IEs Light, quero estar deixando uma temperatura talvez de 3500 para que fique uma luz um pouco mais amarelada, que traga essa sensação de um pouco mais amarelada. Tanto na cozinha, quanto na sala, a temperatura também quero estar utilizando 3500, ainda aqui na circulação. Então seleciono aqui 3500. Atenuação é o ângulo dela, ou seja, qual que vai ser esse ângulo de aparência da luz, vou estar deixando 160 aqui. A princípio eu vou deixar assim mesmo. Eu não quero que essa luz da cozinha fique habilitada, por enquanto eu deixar desabilitada. Você já percebe que eu não tenho essa sensação de volume. Então a luz ela vai fazer total diferença no teu render, para você trazer muito mais realismo para tua cena. Quando você não consegue renderizar com o Path Tracer, que é esse método de renderização aqui, desabilitar as luzes aqui do projeto inteiro para você perceber o que vai acontecer. A luz ela vai trazer muito mais sensação, volume e profundidade. Aqui ela está muito escura porque eu estou com um parâmetro aqui da aba de mídia, seleciono a minha mídia, vou desabilitar aqui a iluminação, atualizo a minha cena, aqui em exposição eu tô com uma exposição baixa, então se eu for aumentar a minha exposição, olha lá, a luz ela vai trazer muito mais volume, como consequência disso as sombras para o nosso projeto que vai dar essa sensação de volume. Mas quando você não tem o Path Tracer aí na tua máquina habilitado, o que você vai ter que estar fazendo para trazer mais realismo vai ser habilitar a iluminação da cena, porque somente assim você vai conseguir trazer essa sensação de volume. Então o segredo do realismo utilizando o Twinmotion nessa
esse método de renderização com real time sem estar configurando o Path Tracer ou ainda o Lumen. Nesse momento, quando eu trago esse conteúdo para você, não é possível usar o Lumen, apenas esse render em real time. O que vai trazer o realismo vai ser a luz e as sombras, e como consequência disso, então, o volume. Então, nessa aula aqui, eu apenas quero mostrar para você como inserir esses pontos de iluminação e configurar certinho aqui na aba de camadas. Deixa eu apenas clicar e arrastar mais para cá, apenas criando esse daqui. Porque nas nossas próximas aulas, faremos então a configuração, o restante da iluminação para um render então em real time, com muito mais qualidade, que eu vou mostrar para você qual que é, e depois com o render utilizando o Path Tracer. Então aqui eu tenho um exemplo apenas de uma cena onde eu não estou utilizando nenhum ponto de luz, utilizando a renderização em real time. Já esse segundo exemplo é uma mesma cena utilizando real time, porém aplicando os pontos de luz na cena e também alguns decalques de sombra para reforçar a sombra de contato. Então essa aqui é uma cena renderizando em real time, utilizando a iluminação e utilizando as sombras de contato através do decalque. Essa aqui é uma cena normal, totalmente sem volume. Já esta aqui é uma cena utilizando o Path Tracer para fazer a renderização. Então ao final desse módulo de experimentação, vou mostrar para você como fazer o render dessa cena utilizando o real time e também como fazer utilizando o Path Tracer.